que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né, esteja no coração de vocês. Hoje eu estou aqui para poder apresentar a Bíblia de Estudo Scofield. É uma Bíblia que desperta bastante interesse pelas pessoas, pelo público cristão em geral. Por que eu digo isso? Porque ao lado da Bíblia Apologética, primeira edição, a Sem Apócrifos, ela é uma Bíblia de estudo que leva o texto Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana. Nós não temos Bíblia de estudo no mercado que leva o texto ACF, né? Um texto aí que muitas pessoas o consideram como o texto mais próximo do original. Então, é uma Bíblia que muitas pessoas desejam ter pelo fato dela levar o texto ACF, que é o Almeida Corrigida Fiel. Porém, as notas de estudo dessa Bíblia são bastante controversas entre as pessoas. Alguns acham que são notas de estudo boas, algumas acham que são notas de estudo ruins, muitos a consideram como uma Bíblia problemática, mas analisando as notas de estudo, nós vemos que elas são notas de estudo, algumas profundas, algumas superficiais, e nós temos que fazer como Paulo disse lá em uma das suas cartas. Nós temos que examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então, assim nós devemos fazer com todas as Bíblias de estudo, tomando sempre cuidado em analisar cada detalhe das notas de estudo em comparação com o texto bíblico. Então, nós vamos conhecer a Bíblia de Estudo Scofield. Ela foi originalmente lançada em 1909 em inglês, e as suas notas de estudo defendem o dispensacionalismo, que, como eu falarei ao longo do vídeo, o dispensacionalismo é uma posição escatológica defendida por muitos dentro da Igreja Evangélica Brasileira, especialmente dentro do pentecostalismo. Vamos então conhecer a Bíblia de Estudo Scofield. Aqui nós estamos na folha de rosto, o texto que ela leva, né, Almeida Corrigida Fiel, que é um texto baseado em seu Novo Testamento no texto Receptus, e ela leva uma equivalência formal, né? Aquela tradução bem formal, palavra por palavra, com palavras arcaicas, palavras difíceis, mas é a tradução bíblica que mais se aproxima do texto original de Almeida em 1681, que ele lançou do Novo Testamento, e mais para frente o texto do Velho Testamento. Aí aqui nós temos informações a respeito da Bíblia. E em seguida, temos também aqui um índice geral, com todos os recursos que essa Bíblia tem. É uma Bíblia bem tradicional, bem conservadora, ela não tem tantos recursos. O Scofield, que fez as notas de estudo, né, as referências em cadeia que essa Bíblia possui, ele teve uma ideia bastante surpreendente na época, porque ninguém tinha pensado isso. Criar uma Bíblia com auxílios, com recursos, uma Bíblia de estudo. Então, ele foi pioneiro nessa ideia. Criar uma Bíblia com recursos. Então é uma Bíblia com bons recursos, recursos tradicionais. Ela foi alterada, né? As suas notas de estudo foram alteradas ao longo do tempo, foram reduzidas, foram acrescentadas, mas em essência ela permaneceu como a primeira edição de 1909. Bom, aqui nós temos uma introdução desta Bíblia e em seguida a história da Bíblia de Estudo Scofield. Então aqui eles contam de uma forma bem exaustiva a história dessa Bíblia, os motivos que levaram o Scofield a criar uma Bíblia com referências em cadeia e com anotações. Então a história inteira desta Bíblia de estudo. Temos aqui como usar essa Bíblia de estudo, então eles vão te ensinar a usar a Bíblia de estudo, né, os recursos dessa Bíblia, um plano geral. Aí em seguida temos aqui uma introdução, né, desta Bíblia com alguns recursos. E mais uma vez eles te ensinam aqui a usar os recursos e estudar a Bíblia da forma correta. Temos aqui abreviaturas utilizadas nessa Bíblia. Temos aqui uma explicação da página do texto bíblico. Temos os livros em ordem bíblica e em ordem alfabética, um índice, né? E entramos aqui no Antigo Testamento, uma introdução ao Pentateuco, e aqui nós temos
o texto bíblico. Temos uma introdução também de cada livro, uma introdução que não é tão longa, mas bem explicativa. Em seguida temos o texto bíblico. Aqui nessa coluna central nós temos as referências em cadeia, tá? É tipo umas referências cruzadas. E embaixo as notas de estudo. São notas bem conservadoras, bem tradicionais, tá? Então aqui você tem que aprender a lapidar, examinar tudo e reter aquilo que é bom. Tem alguns problemas nessas notas de estudo. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem alguns problemas, tem algumas coisas que eu não concordo nelas. Mas eu já tirei muita informação boa dessa Bíblia. É igual a Deik. A Deik também é uma Bíblia que para muitos é problemática. Mas temos que aprender a analisar tudo de uma forma crítica, com um olhar crítico. Continuando aqui no livro de Gênesis, aí o texto bíblico, uma letra bem confortável. Aqui no centro, as referências, tá? E em seguida as notas de estudo. Essa parte aqui da Bíblia, ela possui muitas notas de estudo. E aqui, ó, nós já vemos o primeiro estudo sobre a primeira dispensação, que é a da inocência. Então essa Bíblia ela focaliza nas dispensações aí, tá vendo? Primeira dispensação, inocência. Então para você que é dispensacionalista, uma maravilha. Então ela vai focalizar nas 7 dispensações, desde a primeira, que é a inocência, até a última, que é o milênio. Então para você que conhece essa corrente teológica, o dispensacionalismo, é uma Bíblia indicada para você. E ela tem outras notas de estudo que falam a respeito aí de muitos assuntos, mas ela foca especialmente no dispensacionalismo. Olha só a quantidade de notas de estudo desta com relação às dispensações. Temos aqui a primeira dispensação, que é a inocência. Aí aqui nós entramos já na segunda dispensação, né, em Gênesis, que é a consciência. E aqui ela já traz um estudo muito completo dessa dispensação. Ela fala de forma completa sobre cada dispensação. Temos a segunda, depois a terceira, a quarta e assim. Ela trata de cada dispensação segundo essa corrente teológica. Aqui nós já estamos na terceira dispensação. E as notas de estudo não tratam só das dispensações, falam de vários assuntos também, com base no texto bíblico. Temos aqui a terceira dispensação, né? Governo humano. Folheando a Bíblia aqui, chegamos em Gênesis 12, a quarta dispensação, né? A promessa, as notas de estudo sobre essa dispensação. Vocês vão chegar em partes desta Bíblia que ela quase não tem nota de estudo. Mas as notas de estudo são bem, vamos dizer assim, são notas bem sucintas, mas que nos trazem bons ensinamentos. Aí você tem que aprender a reter aquilo que é bom. Vem alguns esboços, alguns resumos. Entramos aqui também na quinta dispensação, né, a lei. E temos aqui notas de estudo falando a respeito dessa dispensação. Já estamos aqui no livro de Êxodo. Olha só, como eu falei, estamos aqui no livro de 2 Reis. Existem páginas que quase não têm notas de estudo. Se eu não me engano, essa Bíblia possui cerca de 8.000 notas de estudo, mais ou menos. Posso estar até enganado. Não são tantas notas de estudo. Notas de estudo focalizam em determinados temas. E principalmente no dispensacionalismo. Tá? Eu comprei ela mais por causa do texto bíblico, Almeida Corrigida Fiel, e pelo fato dela ser uma das poucas Bíblias de estudo que levam o texto Almeida Corrigida Fiel. Lembrando que ela possui introduções em todos os livros, introduções que não são tão completas, tá? Mas nos dá informações bastante precisas com relação aos livros, como o autor, o tema, a data que ele foi escrito, e algumas informações aí a respeito do livro. Mais uma vez o texto bíblico, tá? Lembrando que os títulos são divididos em temas, então isso nos ajuda a estudar determinadas passagens.
E aqui nós temos essas referências aqui que nos auxiliam demais para montar estudos, para montar sermões, para poder estudar a Bíblia, o texto bíblico. Então ela tem esse diferencial, ela nos ajuda a estudar o texto, a se concentrar no texto bíblico. Estudar a Bíblia à luz da própria Bíblia. Aqui ela nos traz informações sobre o período intertestamentário, tá? Em seguida, entramos no Novo Testamento. Temos aqui uma introdução dos 4 evangelhos. Então são introduções em cada parte da Bíblia. Uma pequena introdução ao livro de Mateus e aí o texto bíblico com as suas notas de estudo. Aqui já não são notas de estudo que falam das dispensações. Notas com relação ao tema proposto no capítulo. Notas que não são tão assim extensas, mas bem profundas. Aí nós temos aqui mais uma dispensação da igreja, vendo em Atos, e as explicações. Aí está também o livro de Hebreus, com sua introdução, texto bíblico, notas de estudo. E aqui nós entramos no livro de Apocalipse, temos aqui mais uma dispensação, né? Dispensação do milênio. Olha só a quantidade de notas de estudo explicando esta dispensação. E aí chegamos ao final do texto bíblico. Aí aqui no final dessa Bíblia temos alguns recursos. Tabela de pesos e medidas. Índice das referências temáticas em cadeia. Isso aqui auxilia demais para a gente estudar a palavra de Deus. Tá? Estudar a Bíblia à luz da própria Bíblia, como eu disse. Temos aqui índices das notas de rodapé. Também vai nos auxiliar demais para poder entender e estudar a palavra de Deus, pois essas notas vão te levar aos estudos nas notas de estudo. Bem legais essas referências aqui nas notas de rodapé. Temos aqui uma concordância bíblica abreviada, mas é uma concordância bem completa, com muitos títulos, muitas palavras, muitas expressões. Olha só, muito completa essa concordância. É uma concordância muito extensa. Essa concordância é uma das mais completas que nós temos aí nas Bíblias de estudo. Em seguida temos algumas folhas para anotações e algumas versões dessa Bíblia possuem mapas no final. Essa versão que eu tenho, ela não possui mapas. Então esta é a Bíblia de estudo Scofield. É uma Bíblia que eu considero boa. De 0 a 10 eu dou uma nota 5,5 a 6. É uma Bíblia razoável. É uma Bíblia que eu tenho por conta do texto bíblico e eu utilizo alguns recursos que ela tem, recursos que são valiosos, mas como eu disse, examinar tudo e reter aquilo que é bom, pois ela possui alguns problemas nas notas de estudo também. Que Deus te abençoe e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu procurei apresentar os recursos desta Bíblia e não apresentar aí problemas ou uma possível opinião a respeito dela. A próxima Bíblia de estudo que nós vamos mostrar aqui no canal será a Bíblia de estudo Aplicação Pessoal, a cronológica, Bíblia de estudo cronológica, aplicação pessoal da CPAD, uma Bíblia excelente com muitos recursos. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.